Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de nós termos ouvido na liturgia dois profetas contemporâneos do Reino do Norte, que era Amós e Oséias, nós começamos hoje na liturgia a escutar um profeta contemporâneo que é de Judá, o profeta Isaías. O primeiro texto que nós ouvimos é o capítulo 6, que é a vocação do profeta. Ele situa essa narração da sua vocação no tempo da morte do rei Osias. Então estamos aí mais ou menos na mesma época, mesmo que Isaías é um profeta que nós temos diversos profetas que vão dar continuidade a este livro, sempre chamado de Isaías. Depois de narrar uma parte do livro, no capítulo 6 ele vai narrar a sua vocação. Então nós começamos a escutar do capítulo 6 a narração da vocação do profeta, para depois começarmos na próxima semana a ouvirmos alguns textos, uma antologia do profeta Isaías. Vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Então, uma imagem gloriosa. O seu manto enchia e se estendia pelo templo. Havia serafins. Serafins quer dizer aqueles que queimam. Cada um tinha 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 os pés, e 2 eles podiam voar. Então, que diante de Deus eles cobriam a si, porque estavam diante de algo grandioso, a manifestação da grandeza de Deus. E eles então, diante de Deus, exclamavam: Santo, Santo, Santo. É o modo hebraico de fazer o superlativo, para dizer Santíssimo, Santo, Santo, Santo. Começaram a tremer as portas. E então o profeta vai dizer: Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisso, um dos serafins voou para mim e, tendo nas mãos as brasas, ele tocou minha boca. Assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor, que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Então, o profeta está diante dessa manifestação grandiosa de Deus. Em um momento que ele vai reconhecer que o verdadeiro rei é o Senhor, depois da morte do rei Osias. Então, diante desta visão, ele se sente indigno e então vai dizer: Ai de mim, vou morrer porque viu a grandeza de Deus. Ninguém podia ver o rosto de Deus e ficar vivo. Então, nesse momento, ele é tocado pelo serafim que tira dele toda a indignidade. E o profeta, então, vai responder à sua vocação. E isso, então, Isaías vai narrar depois de começar a dizer os oráculos, a palavra de Deus para Israel. E é assim a narração da vocação deste grande profeta. Isaías é um dos grandes profetas. Nós ouvimos 2 dos profetas menores, como já tinha lhes explicado, Amós e Oséias, e agora nós estamos escutando um dos grandes profetas, junto com Jeremias, com Ezequiel e com Daniel. É esse um dos grandes profetas pelo tamanho do seu livro. Então, esse livro foi escrito em diversos momentos da história. Nós vamos conhecer mais de um Isaías, e isso aqui é a parte mais antiga, aonde nós vamos ouvir os diversos oráculos a partir da semana que vem. O Salmo responsorial de hoje é um dos salmos que fala da realeza. Então, da realeza de Deus, que também é um tema que depois vai ser atribuído sobretudo a Davi. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus.
pois repousa sobre vós o Espírito do Senhor. Jesus continua o seu discurso missionário e agora ele vai dizer: o discípulo não está acima do mestre. O discípulo pode no máximo ser como o mestre. Jesus introduz esse tema para dizer: se perseguiram ao mestre, os discípulos não podem pretender ter uma sorte diferente, mas que eles também vão ser perseguidos. Jesus foi chamado de Belzebu. Belzebu é uma expressão para dizer Senhor das moscas, ou seja, aquele que não vale nada. Então, quanto mais não farão com seus familiares, assim Jesus chama os seus discípulos. Não tenhais medo. É uma expressão que aparece no Evangelho de hoje como um refrão. Não tenhais medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Ou seja, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, as ocultas, formando-os, agora chegou o momento de que isso seja conhecido por todos. Eles são enviados para anunciar e devem fazer com que aquilo que eles escutaram do Mestre agora seja revelado para todos os povos. Nada deve ficar escondido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre o telhado. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O Senhor introduz o tema do martírio para preparar os seus discípulos. Jesus nunca enganou os discípulos e a nós sobre isso. Quando os discípulos são perguntados, perguntam a Jesus sobre esse tema, claramente Jesus diz para eles que não devem pretender uma recompensa neste mundo, mas que neste mundo terão sofrimento, no futuro a vida eterna. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Pense os cabelos que nós perdemos tantos durante um dia, mas o Senhor mostra essa sua ternura. E mais uma vez vai dizer: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, se Deus cuida dos pardais, se Deus os tem, muito mais vai cuidar de nós. Então tem essa mensagem que vai falar de um perigo, de uma perseguição, mas por outro lado assegura a ternura, a proximidade de Deus. Um Deus que se preocupa com o seu povo, o Deus que cuida de nós muito mais do que cuida dos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Assim, Jesus chama por duas vezes o Pai, meu Pai. E vai dizer que, do mesmo modo que os discípulos, aqueles e nós, vamos reagir diante dos homens em relação à pessoa de Jesus, do mesmo modo ele vai reagir diante do Pai. Aqueles que se declaram a favor dele diante dos homens, ele vai se declarar a favor desse discípulo diante do Pai. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ora, meus irmãos, Jesus no Evangelho de hoje continua este longo discurso de preparação dos seus discípulos para a missão. Começou com a escolha dos apóstolos, mas ele continua formando-os para partir, formando-os para enviá-los. Assim, aquilo que Jesus fala para eles vale para cada um de nós. Nós também somos enviados em um mundo que nos odiará por sermos de Jesus, se nós de fato formos. Mas que em cada situação assim, devemos ter consciência que nós não somos abandonados por Deus, mas que Deus cuida de nós. Hoje nós celebramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Essa santa que nasceu em 1865 na Itália, com 10 anos chega para o Brasil, na sua juventude vai fundar a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, com a missão de cuidar dos órfãos e dos ex-escravos. Então, que essa santa brasileira, ela interceda por nós, para que nós possamos viver o Evangelho coerente com a missão que Jesus confiou aos apóstolos, à Madre Paulina e a todos nós. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.